Fala pessoal, esse é o canal Pirei na Matemática, eu sou o professor João e nesse vídeo estarei resolvendo a questão número 20 do vestibular de 2017, vestibular de inverno da UEPG. Então vamos lá. O exercício diz o seguinte: nós temos que só analisar aqui separadamente, né, cada um desses itens. Cada item ele não tem relação direta e nem indireta com um outro item, né? É um exercício aí que independe cada item de outro item, tá? Então no item 1 nós temos o seguinte: se cotangente mais tangente de x é igual a 10, então seno de 2x é igual a 1/5. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai, né, trabalhar um pouquinho com essa expressão aí para ver o que a gente consegue simplificar e chegar, certo? O que nós sabemos aqui? Esse seno de 2x, pessoal, ele é o seno do arco duplo, né? Aquele seno que nós dizemos do x mais x. Então, o que acontece? Se você lembrar lá, vai ser o quê? Seno de x vezes cosseno de x, mais seno de x vezes cosseno de x. Então, eu vou ficar com duas parcelas iguais. Então, eu tenho aqui a mesma coisa que 2 vezes seno de x, cosseno de x. Então, nós sabemos que este valor aqui, ele é igual a 1/5, certo? É isso que nós temos aí inicialmente. Ou eu ainda poderia escrever aqui, gente, que seno de x vezes cosseno de x é igual a 1/5, e esse 2 que está multiplicando vai passar dividindo, né? Então vai ficar vezes meio aqui. E aí vai ficar que seno de x vezes cosseno de x é igual a 1/10, 1 sobre 10. Tá? Então é isso que nós sabemos sobre aquele arco duplo. Já em relação, por exemplo, a cotangente aqui, cotangente de x mais tangente de x igual a 10, a gente vai tentar ver se a gente consegue chegar em algo parecido, né? Ou usar esse seno de x vezes esse cosseno de x. Então, o que é a cotangente de x? A cotangente ela é o inverso da tangente. Então, a tangente é seno sobre cosseno, a cotangente é cosseno de x sobre seno de x. Tá? E o que é a tangente, gente? A tangente é seno de x sobre cosseno de x. Então, seno de x sobre cosseno de x. Tudo isso está falando que é igual a 10, mas a gente já volta ali numa expressão mais simples para trabalhar com ela. Eu vou melhorar isso daqui, vou multiplicar cruzado aqui, né, para fazer essa soma. Então, vai ficar cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado de x. E seno vezes seno, seno ao quadrado de x. Tá? E aqui embaixo vai ficar o produto de seno de x com cosseno de x. Seno de x, cosseno de x. No numerador aqui nós temos a relação fundamental da trigonometria, né? Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado de um ângulo é 1. Então aqui vou ficar aqui 1 é igual a seno de x, cosseno de x. Tá bom? E olhem o que eu estou falando aqui, gente. Eu estou falando o seguinte, que 1 sobre seno x, cosseno de x, é igual a 10. Né? Então é isso que nós temos aqui. Se vocês observarem, se nós multiplicássemos cruzado aqui, né, nós ficaríamos exatamente que seno de x vezes cosseno de x é exatamente igual a 1 sobre 10, que é a mesma coisa que nós encontramos aqui, ó, neste item aqui, que o seno de x cosseno de x é igual a 1 sobre 10, certo? Portanto, esse item 1 aqui ele é verdadeiro, eu vou somar aqui, então, o valor de número 1, ok? Vamos para o item 2. O item 2 eu vou fazer numa próxima página, por questões ali do espaço mesmo, talvez fique um pouco apertado aqui e não caiba tudo que a gente precisa fazer. Por isso eu vou fazer ele do outro lado, tá? Então, o item 2 está falando que o nosso valor de x ele varia entre 0 e π sobre 4, e eu tenho aqui dentro dessa raiz cosseno de 2x, menos o seno de 2x, e mais 2 seno ao quadrado de x. Está falando que isso é igual a cosseno de x menos seno de x. Então, só para trabalhar separadamente nesse item 2, eu vou primeiro abrir aqui esse cosseno de 2x, cosseno do arco duplo. Então, o cosseno de um arco, da soma de um arco, esse é cosseno de x mais x, é cosseno vezes cosseno, nesse caso, como é uma soma, menos seno vezes seno. Cossa, cossa, senta, senta, né? O item lá para lembrar. Então, agora, a gente tem o quê? Cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Daí depois no outro item, é o item aqui do seno de 2x. O seno de 2x a gente viu agorinha no item anterior, que vai ser 2 vezes o seno de x cosseno de x. Tá? E aí o 2 seno ao quadrado de x vai ficar assim mesmo. Dentro dessa raiz,
nós temos o seguinte, então. Eu vou trabalhar aqui primeiro só com a raiz. Dentro da raiz eu tenho o cosseno do arco duplo, que deu o cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Aí eu tenho menos esse cara aqui, ó. Então, menos 2 seno de x cosseno de x. E eu ainda tenho mais 2 seno ao quadrado de x, que eu vou deixar assim, ó, mais seno ao quadrado de x e mais seno ao quadrado de x. Por que eu fiz isso, gente? Já para facilitar a nossa vida aqui na nossa interpretação. Por quê? Eu vou poder simplificar aqui algumas coisas, ó. Eu vou poder simplificar esse seno ao quadrado com esse seno ao quadrado, e esse cara aqui é o 2 seno ao quadrado de x, tá? E eu sei que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado de um mesmo arco dá 1. Então, esses dois valores aqui eu já sei que eu posso transformar em 1. Também posso tirar daqui. Vai ficar 1 menos 2 seno x cosseno x. Tá? Tudo isso aqui dentro da raiz. E está falando para nós que isso daqui é igual a cosseno de x menos seno de x. O que eu vou fazer aqui para verificar se realmente isso daqui é igual? Nós temos o seguinte, ó. Eu posso elevar ao quadrado em ambos os membros para me livrar dessa raiz aqui. Então, aqui no primeiro membro eu vou ficar com 1 menos 2 seno x cosseno x igual. Aqui eu tenho um produto notável da diferença, né? Então, o quadrado do primeiro, cosseno ao quadrado de x, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai ficar menos 2 vezes cosseno de x vezes seno de x. Eu vou deixar o seno antes, mas indiferente. Seno de x, cosseno de x, mais o quadrado do segundo lá, que é o seno ao quadrado de x. E aí observa que eu vou ficar aqui, então, 1 menos 2 seno de x cosseno de x igual. Cosseno ao quadrado com seno ao quadrado dá 1. E sobra esse valor aqui do menos 2 seno de x cosseno de x. E olha aqui, ó, realmente essa expressão ela é verdadeira, né? Esses dois valores eles são iguais. Então, o item 2 ele também é verdadeiro. Ok? Então, nós já temos aqui verdadeiro e verdadeiro, temos 1 mais 2. Vamos ver agora o item 4, 8 e 16, certo? O item 4, nós temos uma matriz e está falando que ela tem inversa, tá? Para uma matriz ter inversa, gente, o determinante dela tem que ser diferente de zero. Então, a gente vai ver o determinante dessa matriz, quanto que é, certo? Então, nesse item 4, o que eu quero que vocês observem? Primeira coisa, nós não sabemos calcular seno e cosseno desses arcos aqui, 58 e 32. Não são arcos notáveis. Mas observa, gente, que 58 mais 32 dá 90. Né? 58 graus com 32 graus dá 90 graus. São ângulos complementares, em que a soma dá 90 graus. Então, quando isso acontece, o seno de 58 graus é igual ao cosseno de 32 graus. Né? O seno e o cosseno, nesse caso, eles têm valores iguais. E aí eu não sei quanto que isso mede, mas eu vou dizer aqui que isso daqui mede x, tá bom? Porque vocês já vão entender por que eu estou fazendo isso. E aí eu vou observar ali que eu tenho seno para calcular de 870 graus e eu preciso calcular também o cosseno de 780. A gente vai reduzir para arcos côngruos, né? Ver qual que é o arco côngruo a esse, para a gente tentar calcular. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir 870 por 360, que é uma volta completa. Obviamente vão dar duas voltas, né? 2 vezes 360 dá 720. E aí aqui vai ficar 0, 5 e 1. Então, é arco côngruo aqui a 150 graus, 870. Então, isso aqui é a mesma coisa que seno de 150 graus, que a gente já vai ver quanto que dá. E esse 780, eu também vou fazer a mesma coisa. Eu vou dividir aqui por 360 graus, vai dar 720, né? Duas voltas completas, e vai sobrar aqui 60 graus. Então, esse arco é côngruo a 60 graus. Então, aqui é a mesma coisa que eu calcular cosseno de 60 graus, tá? Aí, vocês vão lembrar lá o nosso círculo trigonométrico, né? Eu vou fazer aqui bem rapidinho. O desenho não vai ficar muito bom, mas vamos lá. Eu tenho aqui o seno e eu tenho aqui na horizontal o meu cosseno, tá? Seno, Senhor, está no céu, cosseno com sono está deitado. Macete aí para vocês não esquecerem. Aí, seno de 150. O 150, gente, ele vai estar aqui, ó, a 30 graus do 180, né? Então, aqui nós temos o 150. Então, se eu pensar no seno, o seno vai pegar aqui, ó, praticamente na metade, né? Então, o seno de 150 é meio. E o cosseno de 60 graus vai estar aqui, ó. Também vai dar meio, né? Assim como esse valor ali. Então, isso daqui é meio.
Calculando o determinante dessa matriz ali, então, nós vamos ficar com o seguinte, tá? Esse determinante dessa matriz vai ficar ali, ó. O seno de 58 e o cosseno de 32, eu já estou falando para vocês que é x, né? Então, aqui eu sei que vai ficar x, e aqui vai ficar meio e meio, certo? O que vai acontecer aqui, então, gente? Quando eu for calcular esse determinante, x vezes meio vai ficar x sobre 2, menos a diagonal secundária, que vai ficar menos x sobre 2, que vai dar 0. Se o determinante, gente, dessa matriz é igual a 0, então ela não tem inversa, e está falando aqui que tem. Então, esse item 4 aqui, ele é falso, e nós não vamos somar, então, esse item 4 aqui, porque ele não é correto. Eu só quero as corretas. Ok? Vamos lá para o item 8, então. Vamos ver se a gente consegue usar esse espaço aqui. Eu vou apagar essa parte aqui para eu poder usar essa mesma. Se vocês precisarem, é só voltar o vídeo ali, que vocês conseguem ver tranquilamente. Então, eu vou resolver agora o item 8, certo? Deixa eu só trocar a cor daqui da minha caneta para não ficar tão misturado. Então, nesse item 8, gente, nós temos lá que o nosso x está variando nesse intervalo de 0 a π sobre 2, incluindo 0 e o π sobre 2, e o cosseno de x é igual a a. Uma informação importante. E está falando que nós temos ali tangente de π menos x é igual a 1 sobre a ao quadrado menos 1. Nós temos um problema aqui já, porque o π, olha aqui, ó, o π sobre 2 ele está incluso aqui. Mas olha o que acontece quando eu escrevo aqui a tangente de π menos π sobre 2, quando o meu x vale π sobre 2. Olha o que acontece. π menos π sobre 2 dá tangente do quê? De π sobre 2, que é 90 graus. E a tangente de 90 graus, gente, ela não existe, né? Porque se vocês pensarem lá no 90 graus, né? Olha aqui, ó, o 90 graus vai estar aqui, né? 90 graus. E aí a minha tangente é uma reta tangente aqui, ó, esse ponto zero, né? Então, a reta da tangente aqui e o 90 graus, eles nunca vão se encontrar. Por isso que essa tangente não existe. Mas, né, mesmo assim, eu vou desenvolver a outra parte para vocês verem que a outra parte vai dar certo, mas nós temos um problema no intervalo aqui, né? Então, olha o que nós temos lá. Eu vou desenvolver aqui, então, duas coisas. Os dois lados dessa igualdade. O que é essa tangente de π menos x? A tangente de uma diferença é a tangente do primeiro valor. Nesse caso é menos ali, então menos a tangente de x. Tudo isso sobre 1, troca o sinal, a tangente de π vezes a tangente de x. Certo? Aqui a tangente de π ela é zero, porque é a tangente de 180, né? Então aqui dá zero. E aqui, consequentemente, esse produto vai dar zero. Vai ficar menos tangente de x sobre 1. Então, isso aqui dá menos tangente de x. Certo? E aí, vamos ver o que vai acontecer do outro lado aqui na nossa equação. Nós temos lá, ó, raiz quadrada de 1 sobre a ao quadrado. Esse a ao quadrado, o meu a é cosseno de x. Então, é cosseno ao quadrado de x menos 1. Melhorando aqui essa equação, nós podemos fazer esse cosseno multiplicando lá em cima, daí no numerador a gente vai ficar com 1 menos cosseno ao quadrado de x, que é igual aqui sobre, né? Sobre cosseno ao quadrado de x. Se vocês lembrarem, pessoal, 1 menos cosseno ao quadrado de x é igual ao quê? A seno ao quadrado de x, né? Só passei esse cosseno para o lado de cá. Então, eu posso escrever assim, ó, raiz quadrada de, ao invés de 1 menos cosseno ao quadrado, eu escrevo seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x. Fazendo essa razão aqui, nós temos, então, seno sobre cosseno, nós temos tangente ao quadrado de x. E aí, nós vamos ficar assim, ó, então. Nós vamos ficar com o nosso primeiro desenvolvimento deu menos tangente de x igual a raiz quadrada, né, da tangente ao quadrado de x. Para a gente sair disso, a gente, né, não seria conveniente, mas o que vocês fariam? Elevariam ao quadrado aqui, né? Simplificaria. No primeiro membro ficaria tangente ao quadrado de x positivo, igual o que sobrou ali, tangente ao quadrado de x. E chegaria no mesmo valor.
né? Mas nós temos esse problema com o π aqui sobre 2, né? Que eu não poderia substituir. Portanto, este item 8, ele é falso, tá? Então, esse item 8 aqui, ele é falso, eu não vou somar. E, por fim, né, vamos lá para o item de número 16, que é bem tranquilo. Nós temos, então, o menor ângulo formado pelos ponteiros de um relógio. Ah, eu vou tentar fazer o desenho para ficar bem didático aqui e você compreender. Ó, eu quero o menor ângulo formado entre os ponteiros do quê? Entre as 10 horas e 14 minutos. Então, imagine que é assim, ó, aqui eu vou ter o 9, aqui eu vou ter o 3. O ponteiro dos minutos, ele vai estar aqui mais ou menos no 14, né? Vou colocar aqui 14 minutos. Vocês concordam comigo que aqui, essas subdivisões, até chegar aqui no 5, né, que seria o 1, nós temos, ao todo aqui, 60 subdivisões? Então, cada risquinho desses dos minutos aqui, ele vale o quê? Ele vale 360 graus dividido por 60. Dá para cortar aqui, vai ficar 36 dividido por 6, que vai dar 6 graus. Então, cada pontinho desse ali é 6 graus, né? Então, vejam que do 12 até chegar aqui no 14 minutos, nós já temos 14 vezes 6 graus. E nós temos também aqui um outro intervalinho, né? Quando eu falo 10 e 14, gente, o ponteiro da hora, ele não vai estar exatamente no 10, porque ele já vai ter se deslocado um pouquinho. E é óbvio que o menor ângulo vai estar aqui, né? Não vai ser essa região aqui, tá? O ponteiro aqui, ele já vai ter se deslocado um pouquinho. Ele já vai estar um pouco mais... Não vai estar muito perto, mas ele já vai ter se deslocado aqui um pouquinho, né? Então, daqui do 10 até o 12, dariam o quê? Daria 30 mais 30, dariam 60 graus. Mas esse intervalinho aqui, que é o que o ponteiro já andou, vai ser 60 graus menos o que esse ponteirinho ali das 10 horas já andou. Então, o que eu tenho? Eu tenho 14 vezes 6 já. 14 vezes 6. Aqui, ó, 6 vezes 10, 60. E 6 vezes 4, 24. Então, isso daqui dá 84 graus já. Então, eu já tenho 84 graus. Mas eu tenho esse valor aqui que é 60 menos o que o ponteirinho já andou. Quantos graus será que esse ponteirinho já andou, né? Então, eu vou pensar assim, ó. Pro ponteiro das horas, o ponteiro das horas e o ponteiro dos minutos. Pro ponteiro das horas andar esses 30 graus, o ponteiro dos minutos tem que dar uma volta completa, tem que dar 360 graus. Só que os meus ponteiros dos minutos, eles andaram 14 minutos, né? Então, quantos graus aqui que a gente vai poder ter esse movimento do ponteiro das horas, né? Só se andou só 14 minutos, né? Aí, nós vamos fazer o seguinte, então. Nós vamos ter o que aqui? 30 está para x, assim como 360 está para 14. Eu só vou simplificar aqui, dividindo tudo por 2, para ficar mais fácil. Então, vai ficar, ó, 30 sobre x, lembrando que é grau. Daí, ali vai ficar 180 graus sobre 14 por 2, 7. Então, vai ficar assim, ó. 30 graus vezes 7 graus igual a x vezes 180. Tá? Se a gente fizer, então, esse cálculo aqui, a gente vai encontrar o seguinte, ó. X é igual. O que mais que nós podemos fazer aqui? Peraí. A gente vai ficar aqui, ó, com 30 graus vezes 7. Até deixa eu já colocar ali. Deixa eu só ver se eu montei tudo certinho aqui. Para ele rodar, então, o ponteiro das horas 30 graus, que é do 10 ao 11, o ponteiro dos minutos vai ter que girar 360 graus. Ok. Mas ele não girou 360 graus. Ah, não é 14 graus, perdão. Sabia que tinha alguma coisa faltando aqui, ó. Achei. Aqui não vai precisar mudar. Aqui vai. Ó, aqui, ó, gente. Não é 7. Não era 14 minutos ali. Porque esses 14 minutos nós já tínhamos acabado de encontrar que eles equivalem a 84 graus.
Então, ele já tinha rodado 84 graus, né? Então, isso é uma das formas de fazer, tá, gente? Não tem só essa forma de fazer. Então, aqui, ó, vai ficar 360 sobre 84. Eu só vou dar uma minimizada aqui, ó, vou dividir por 2, em cima e embaixo. Vai ficar 180 sobre 42. Vou dividir por 2 de novo, porque dá para dividir. Vai ficar 90 sobre 21. Aqui dá para dividir por 3 ainda, para eu trabalhar com números menores, né? Aqui vai dar 30 sobre 7 daí, né? Ó, 30 sobre 7. E aí observa que é só inverter isso aqui e cortar esses 30, então o meu x é igual a 7 graus. Entendido? Se esse x é igual a 7 graus, eu tiro esses 7 graus que ele já vai rodar aqui, porque eu vou descontar esse ângulo que ele vai rodar. Então, aqui, menos 7 graus. Ou seja, vai ficar 84 graus, mais o quê? 60 menos 7. 60 menos 7, 53 graus. Se a gente fizer 84 mais 53, nós encontramos aqui, ó, 7 e 8 com 5 nós temos 13. Então, isso daqui dá 137 graus. E aí está dizendo que o menor ângulo formado pelos ponteiros de um relógio, quando ele marca 10 e 14, é 121. Não, é 137. Porém, esse item aqui ele é falso. Beleza, pessoal? Então, o item 16 aqui, ele também é falso. Portanto, nós só vamos somar o item 1 e 2. A resposta dessa questão é 3. Ok?